trabalhar com esse indivíduo após uma avaliação muito bem feita? Trabalhar ali fortalecimento de glúteo médio, equilíbrio. Quando se fala em trabalhar equilíbrio, gente, não necessariamente eu preciso colocar ele numa superfície instável que vai provocar ali riscos de queda. Eu tenho que pensar nisso. Porque desde que, né, surgiu aí a onda do treinamento funcional, que não tem nada de novo, na verdade coloca-se nomes, mas esse trabalho trabalhando a musculatura mais profunda, né, tendo como centro de controle ali muscular, isso já vem há muito tempo. Mas hoje se fala, né, tem tantos grupos aí que trabalham com treinamento funcional em grupo ou individual, acha que treinamento funcional é apenas o quê? Superfície, fazer exercício superfície instável. E não é. E aí, se eu vou trabalhar com indivíduo idoso, eu preciso pensar nos riscos. Eu consigo trabalhar com ele em equilíbrio sem colocá-lo em risco. Porque se ele sofre uma queda e ele já tem ali uma perda de densidade mineral óssea, pode gerar uma fratura. Outra coisa que pode acontecer, a questão da atitude cifótica, né, pelo achatamento ali das vértebras com a desidratação dos discos. Gente, trabalhar músculos estabilizadores ali do tronco, né, paravertebrais, multífidos, com extensão de tronco. Ele já fica com flexão de tronco o dia todo. Então eu preciso trabalhar a extensão de tronco. E trabalho de força para quê? Gerar hipertrofia e ganhos de força, porque isso vai fortalecer a musculatura. Fortalecendo a musculatura, ela gera efeito piezoelétrico sobre o osso, as contrações musculares. Então, além de gerar ganhos de força e hipertrofia, ainda vai melhorar ali o efeito osteogênico. Então, uma coisa leva a outra. E a atividade aeróbica? O que ela vai vir aí para ajudar? Melhora no VO2 máximo, redução da pressão arterial. Então, o indivíduo hipertenso tem respostas favoráveis. Redução o quê? De triglicerídeos e aumento de HDL, lipoproteína de alta densidade. Então, consequentemente, o exercício aeróbico, ele vai contribuir para quê? Para reduzir os níveis de gordura no sangue, né? Triglicerídeos, colesterol, aumentando o HDL. E como conciliar esses dois? Vai depender da avaliação que você fizer. Como? Depende da disponibilidade dele, depende da idade, depende se é um indivíduo ativo ou se é um indivíduo que está iniciando a atividade física agora. Se é um idoso sedentário, eu preciso seguir à risca, assim como eu sigo com o indivíduo saudável, os princípios do treinamento. Tem que ser progressivo. Agora, se já é um indivíduo ativo, eu consigo trabalhar com intensidades mais altas com esse indivíduo. E as respostas, elas são consideráveis. Então, o indivíduo idoso, ele é capaz de ganhar massa muscular com aumento de hipertrofia e de força muscular. Ele é capaz de melhorar o efeito osteogênico com atividade com sobrecarga. Outra coisa, aumento da liberação, né, das miocinas, dos hormônios que são liberados durante o exercício, como a irisina, por exemplo, que é um potente o quê? Vai estimular aí, inclusive, anti-inflamatório para quê? Doenças como Alzheimer, interfere positivamente. Então, o exercício, ele é uma prevenção e tratamento para o indivíduo idoso. E uma outra pergunta que eu recebi
foi com relação ao indivíduo idoso com marca-passo. Qual tipo de atividade, de exercício, de treinamento que ele pode fazer? Qualquer um. O que é recomendado? Após a cirurgia, esperar um período, né, que se já era um indivíduo ativo, é diferente de eu tratar um indivíduo sedentário. Inclusive, os médicos, né, cardiologistas, recomendam a atividade física para indivíduos com marca-passo. Mas a recomendação é, após colocar, né, o eletrodo para fazer a função ali do nódo sinoatrial, o que é recomendado? Evitar atividade com intensidades mais altas e que vão mexer muito com a articulação do ombro, pelo local onde é colocado o eletrodo, né, que é ali na veia subclávia, né, que é na região do ombro. Essa é a única restrição, e mesmo assim pós-cirurgia. Depois de um certo período, atividade normal. Agora, tem que ser avaliado pelo médico pela questão da intensidade, mas ela é analisada ali, né, os estudos mostram, utilizando a frequência cardíaca, em torno de 60% a 70% da frequência cardíaca máxima. Então, eu consigo trabalhar com qualquer tipo de idoso, em qualquer situação, tanto atividade aeróbia quanto atividade anaeróbia. E qual que é a recomendação? Os dois. Desde que seja feito, né, com os intervalos de acordo, respeitando a individualidade de cada um, o momento ali da velhice, né, de cada um. Então, se você faz uma boa avaliação, analisa todos esses critérios. Se for um indivíduo hipertenso que faz uso de beta-bloqueador, como que eu vou analisar, avaliar a intensidade ali do exercício? Eu preciso saber o tipo de medicamento que ele usa, né? Se é beta-bloqueador apenas ou se ele faz uso de um diurético, porque isso vai interferir na resposta da frequência cardíaca dele ali de repouso durante o exercício, inclusive com o aumento da temperatura corporal. Então, se eu entendo todos esses fatores fisiológicos, né, todas essas alterações fisiológicas que acontecem com o processo de envelhecimento, eu consigo ter esse raciocínio e aplicar. E integrar isso com a prescrição de exercício. Então, a indicação, se é trabalho de hipertrofia, eu vou trabalhar métodos de hipertrofia. Né? Indicação aí de 2, 3 séries, de 10 a 15 repetições, com intensidade de moderada a alta. Agora, como que eu vou calcular isso? Vai ser montando uma periodização, um planejamento para aquele indivíduo. E com as suas limitações que eu preciso respeitar. Uma outra observação, exercícios de extensão de tronco, exercícios para fortalecimento de glúteo médio, né, que vão interferir, vão ajudar diretamente ali na redução do risco de queda e possível fratura no colo do fêmur, que é onde se tem um índice alto. Outro índice alto de fratura é no punho, porque é o primeiro local que a pessoa, o idoso, ele apoia, né? Na atividade aeróbia, o aumento do VO2 máximo vai auxiliar, inclusive, no metabolismo durante o exercício anaeróbio. E aí a gente precisa lembrar, né, dentro da fisiologia do exercício, que dependendo da intensidade com que esse treino é realizado, eu tenho um consumo de oxigênio pós-exercício para reestruturar tudo que foi, todos aqueles metabólitos, restaurar a fosfocreatina, restaurar a glicogênio muscular,
remover lactato sanguíneo, e isso faz com que continue o metabolismo de gorduras, que é o famoso EPOC, né? E aí o que acontece? Tem muita gente que coloca, né? Fala assim, o EPOC aumenta o gasto calórico. Se eu for analisar em uma sessão de treino, esse gasto é muito pequeno, quase insignificante. Mas a partir do momento que eu analiso a longo prazo, então eu analiso aí ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano, o gasto calórico é expressivo, somado ao gasto calórico que ele tem durante o exercício, faz muita diferença. Então, pessoal, resumindo, prescrição de exercício para indivíduos idosos, primeira coisa que eu preciso fazer é avaliar. Sempre. Isso serve para qualquer indivíduo, independente se é grupo especial ou se é um indivíduo que quer apenas estética, né, emagrecimento ou hipertrofia muscular ou ganho de força, independente. Eu preciso avaliar. Depois que eu faço essa avaliação, é que eu vou ver para qual caminho que eu vou seguir. Mas para o indivíduo idoso, é necessário se fazer trabalho de força e hipertrofia, porque o que é mais expressivo é a sarcopenia, e com ela vem uma série de outros problemas, né? E a atividade aeróbia, né, vai interferir aí em toda a questão cardiovascular e respiratória. E uma coisa que eu me lembrei aqui agora, além disso, né, eu falei das citocinas pró-inflamatórias, né, que o processo de envelhecimento ele faz. E aí o exercício, ele consegue, com as suas adaptações, citocinas anti-inflamatórias, né, interferindo inclusive, né, no processo aí da doença de Alzheimer, né, que a miocina e irisina está relacionada positivamente aí para evitar o progresso dessa doença que vem com o envelhecimento, né? Tem muitos estudos na área ainda promissores com relação ao Alzheimer. Então eu preciso pensar em todos esses aspectos, mas trabalho de força, hipertrofia e a atividade aeróbia, ela não pode faltar para o indivíduo idoso, tá bom? As principais recomendações são essas. Espero ter respondido às dúvidas de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, pode me enviar, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em lhe responder. Mais uma vez, obrigada pela companhia de vocês. Tchau, tchau!